Os tênis é muito engraçado. Opa, tem mais um pouquinho. Enfim, né, o meu 3G não vai dar conta. Quando a Atwood fala que ela não precisou inventar nada, ela só mudou a ordem dos fatores e mudou as datas, isso é um vídeo de 2017. Então, existe uma comunidade reclusa, né, uma religião, né, que são os Amish, que, enfim, né, as roupas, né, para quem já viu a série, é muito parecido, né, os trajes, né, enfim, que fazem essa retomada dos puritanos, né, que é o grupo radicalizado, né, que sai da Inglaterra para colonizar os Estados Unidos. Então, essa é a premissa. E se as mulheres fossem colocadas em castas, e aí a casta não é classe, porque a classe a gente consegue mudar de classe, mas a casta ela é imóvel. Você nasceu naquela casta, você vai morrer naquela casta. E aí, enfim, né, em pleno 2017, as mulheres cantando que elas são livres no metrô de Nova York. Sim. Sim. É muito. É um país muito contraditório, né? E elas de tênis da Adidas, da Nike. É surreal. É surreal. Enfim. Aí, tem um negócio. Para quem não leu o conto da Aya ainda, eu recomendo muito começar pelo final. Começar pelas notas históricas e depois ler o livro. Porque vai ser assim, a cabeça explodindo. O que acontece? No final, vão ter as notas históricas, que é uma sociedade no futuro, tal, etc., e aí existe meio que uma convenção, meio que um congresso, que vai acontecer 100, 200 anos depois dos acontecimentos da Aya, né? E são intelectuais homens que resgataram as fitas da Aya contando coisas, então são fitas, não são contos escritos, e esses intelectuais eles vão organizar as fitas. E a história inteira ela é em primeira pessoa, então aqui vai ser a primeira distopia que o narrador é em primeira pessoa protagonista, para depois, no final, mudar de narrador. E aí ter esses dois intelectuais homens que contaram a história das mulheres. Então, enfim, você perde vários spoilers, etc., mas você já chega no livro, vendo ele de trás para frente, com um olhar muito aguçado. E aí um trechinho é o seguinte, desse professor lá falando no congresso, né? Como sabemos pelo estudo da história, nenhum novo sistema pode se impor a um anterior sem incorporar muito dos elementos a serem encontrados neste último. Muito parecido com o que a gente viu no Homem do Castelo Alto, né? Como comprovam os elementos pagãos no cristianismo medieval e a evolução da KGB russa a partir do serviço secreto czarista que a precedeu. E Gilead não foi exceção a essa regra. Até aqui, parece que a gente está lendo um ensaio, um tratado político. Aí, quando você vê e Gilead, opa, não, estou lendo ficção. Então, esse personagem falando desse jeito extremamente acadêmico. Suas políticas racistas, por exemplo, estavam firmemente enraizadas no período pré-Gilead. Gilead é a sociedade, né? E temores racistas forneceram parte do combustível emocional que permitiu que o golpe de Gilead para a tomada do poder fosse tão bem sucedido quanto foi. Ou seja, pegar elementos do velho mundo e repeti-los nessa nova sociedade. Havia muito pouco de verdadeiramente original ou nativo em Gilead. Sua genialidade foi a síntese. Gilead era, embora inquestionavelmente patriarcal na forma, ocasionalmente matriarcal no conteúdo. Ou seja, a exploração desse sistema é patriarcal, o chefe de família, o comandante que estupra as mulheres, mas quem organiza a sociedade são as mulheres.
Então, ele é patriarcal na forma e matriarcal no conteúdo. As aias, as martas, enfim, todas as mulheres das castas, elas que organizam a sociedade. Como alguns setores da estrutura social que lhe deu origem e a levou ao poder. Ou seja, muito do puritanismo, né, que vai ser um dos elementos, né, pré-Gilead, e aqui eu estou falando da obra ficcional, patriarcal na forma, mas matriarcal no conteúdo. Como sabiam os arquitetos de Gilead, para instituir um sistema totalitarista eficaz, ou de fato qualquer sistema, seja lá qual for, é preciso que se ofereça alguns benefícios e liberdades, pelo menos para uns poucos privilegiados, em troca daqueles que se retiram. Então, olha que interessante essa divisão aqui em castas. A gente vai ter, né? Todas as mulheres são oprimidas, mas algumas mulheres vão ser mais oprimidas do que as outras, né? As da base da pirâmide vão ser bem mais, enquanto que as mulheres da elite vão ter um pouquinho de liberdade que foi retirada da maioria. Então, lendo de trás para frente, faz muito sentido, né? Querem comentar alguma coisa? Me digam. Seguimos. O que temos de elementos distópicos no conto da Aya? O espaço, né, o nome da sociedade, Gilead, e a maneira como a cidade está dividida. Né? Existe uma divisão muito dura entre o espaço público e o espaço doméstico. No espaço público circulam os homens, no espaço doméstico estão as mulheres. Né? E é uma sociedade dividida em castas, né? Que é o que vai organizar, que vai ordenar esse espaço totalitário. Justamente pelo fato de não poder se movimentar de uma casta para outra. Então, vai ter a casta dos trabalhadores braçais, vai ter a casta das aias, vai ter a casta dos comandantes e das esposas, das tias, que é meio que o sistema religioso que domina e que escraviza, e a casta dos olhos, que é a polícia aí que vigia e que mantém as regras. Tudo isso numa roupagem moral e religiosa muito forte. Né? Então, o Estado ele é religioso. E é um tipo de religião, é um tipo de abordagem do cristianismo, que é o puritanismo. Né? Então, a ideia de ter uma vida simples, sem consumo, sem fazer uso de tecnologias. Então, voltar para um espaço social ali, né, daquelas figuras que colonizaram os Estados Unidos e o Canadá e a Austrália, né, enfim, por consequência, que eram os escolhidos, né, os escolhidos de Deus para colonizar, né, e aqui eu estou falando do puritanismo, né, religião no mundo social de fato. O que vai pautar as leis de Gilead? O Antigo Testamento. Né? Então, bem aquilo que a gente viu no Thomas More, o que pode e o que não pode, aqui também vai ter muita coisa do que pode e o que não pode. Né? As pessoas negras são expulsas de suas casas e vão ser, né, levados ou para as colônias ou vão ser, né, levados para serem trabalhadores braçais, e não se fala muito sobre isso, o que é muito sintomático, né, de como que é uma população que não vai ser importante. Né? As mulheres não podem ter propriedade, não podem trabalhar, não podem ler. Né? Então, elas pertencem sempre a um pai ou a um marido, né? Ou elas vão ser, no caso das tias, as mulheres que não conseguem ter filhos, elas vão ser do Estado / né, religião. Quem comete crimes é levado para uma colônia, né? E aí aqui a colônia como uma metáfora de um campo de concentração e esse espaço, né, da colônia como, né, que o colonizador chega e destrói. Então a colônia como esse lugar que não tem nada bom acontecendo. Né? E as figuras que vão ser os traidores de gêneros, né? A população LGBTQIA+, vai ser mutilada, vai ser estuprada, vai ser colocada como escrava sexual também, ou levada para essas colônias. Então, vejam, e se houvesse uma tomada de poder de uma facção muito radical, de uma parte religiosa extremamente conservadora que ascendesse ao poder e que dominasse o Estado. E os valores religiosos fossem os valores da sociedade. Né? Então, muito, muito próximo com
os Estados Unidos, né, que de livre e de democrático não tem nada, né? E é muito curioso que durante a série, né, quando teve aquela tomada do Capitólio, a invasão, né, dos defensores do Trump, muitas pessoas foram protestar e a roupa, né, das aias, que essa roupa vermelha, virou roupa de protesto também, né? Então é muito interessante que uma coisa vai extrapolando a outra, né? Enfim. E aí, né, tem uma entrevista da Atwood que ela vai falar, né, de onde que ela tirou essas ideias todas. E ela se baseou muito no 84 do Orwell, nessa entrevista que ela dá para o Guardian, né? Meu herói, George Orwell. A maioria das distopias, inclusive a de Orwell, foram escritas por homens e o ponto de vista era masculino. Quando as mulheres apareciam, eram geralmente autômatos, desprovidas de gênero, ou rebeldes que desafiavam as regras do regime. Eu queria tentar uma distopia do ponto de vista feminino, o mundo de acordo com Júlia, de certo modo, né? Então ela pega essa necessidade de narrar a partir de um ponto da mulher que está sendo oprimida, e aí ela coloca essa narração em primeira pessoa. Então é uma escolha que a forma ela vai moldar o conteúdo também, né? Então não é mais um narrador de onisciência seletiva que vai mergulhando, mas é o conto da aia, é o conto de uma aia e a partir da vivência dela que depois, né, o intelectual ele organizou de tal forma XYZ, né? Enfim, para quem quiser ver essa entrevista depois, tá no Guardian. Enfim, não está traduzida, essa é uma tradução rasteira que eu fiz rapidíssima, mas é uma reportagem de 2013, né? Enfim. E o livro ele é publicado em 85, então tem um paralelo também, né, com o 84 ali, né, enfim, nos números todos. Como que isso está dividido, como que essa divisão de castas ela está posta? E olha como que a atenção aos símbolos aqui vai ser muito forte. E a sátira aqui ela está muito colocada de uma maneira muito forte, né? A função social dos personagens está demarcada pelas suas vestimentas. E a atribuição de cores tem a ver com a atribuição de valores. Então, as esposas, né, que são as mulheres que não conseguem ter filhos da aristocracia, elas só usam azul. E um tom de azul muito parecido com aquele lápis lazuli do manto de Maria. A pureza, né, enfim. Depois, a gente vai ter as empregadas domésticas, que são escravizadas também, não podem ter filhos, então elas são escravizadas no formato de trabalho braçal, né? E elas vão usar tons de verde, né, que tem a ver com a natureza, com a cura, elas que vão saber ali os temperos, os remédios caseiros. Então é uma sociedade, né, que ela não é tecnológica avançada, mas ela volta para, né, momentos mais antigos da sociedade. As handmaids, né, as aias, que elas vão usar vermelho, e aí são as escravas sexuais, né? E aí o vermelho de poder destacar na multidão, ela é aia, ela é esposa, ela é, né, Marta, né? Com a questão da fertilidade como objeto sexual de luxúria, o sangue, e o vermelho ele vai ter aqui, né, significados diversos. E as tias é uma outra casta que, olha que curioso, que ironia e que sátira muito bem elaborada. É meio que a facção da igreja que pegou e sequestrou as aias e vai impor a ideologia do sistema. E elas usam roupas que parecem trajes de padres franciscanos, que fazem voto da pobreza, que fazem voto, né, de amor ao próximo, etc. e tal. E é uma figura extremamente autoritária, extremamente violenta, né? E geralmente são mais velhas. Então, o estereótipo da mulher mais velha como ressentida, como, né, a mulher que não conseguiu ter filhos, todos os estereótipos, né, eles vão aparecer nesses símbolos todos, né? Então, o voto da pobreza, a esterilidade, etc. e tal, né? Então, como que esse conteúdo matriarcal ele aparece, né, no comportamento das personagens e como que elas são identificáveis pelo sistema, pelas roupas que elas vestem. Me digam, comentários, questões. Aqui a alegoria da alegoria da alegoria operando perfeitamente. Faz sentido.
mulheres usam Uhum. as Amish usam, exatamente o que as aias usam, só que pra frente, para que elas não vejam o entorno. Né? Então, eu sempre acho uma ironia bizarra, assim, na série, que isso é muito, muito claro, porque, enfim, completamente. Sim. Isso me incomoda profundamente. Elas não podem ver direito, só pode usa aquilo em público, né? Quando está dentro de casa, tira, né? E era realmente uma vestimenta do puritanismo, né? Tanto que até hoje, né, nas Amish isso aparece, né? Enfim. Faz sentido isso da alegoria, gente? Que agora, quando ela está concretizada, aí sim a gente consegue perceber que são elementos de construção que a Atwood, ela não pega essas coisas e joga um vermelho do nada. Ela escolhe o vermelho, porque o vermelho ele é uma construção social desses significados todos. Ela pega essas roupas que não são, né? Elas são soltas, são trajes que não mostram o corpo, né? Tem toda isso aqui é uma ilustração X da internet, não é nem da graphic novel e tal. Mas é nessas minúcias que a gente vai tendo acesso ao longo da obra de como que o sistema vai se mostrando. Né? Enfim. Aí um trechinho. Né? Tia Lídia, que é uma das personagens, né, que vai escravizar e vai impor, né, o sistema moral, né, para as aias. Tia Lídia dizia que era melhor não falar, a menos que fizessem uma pergunta direta a você. Tente pensar na situação sob o ponto de vista delas, dizia, as mãos apertadas e torcidas, com seu sorriso nervoso suplicante. Não é fácil para elas as esposas. Né? Ela está falando para as aias, pensa do lado das esposas, como que é difícil. Penso a respeito de lavanderias de autoatendimento. O que eu vestia para ir a elas, shorts, jeans, calças de malha de corrida. Que aqui é o momento da cerimônia, né? Que a aia está sendo escravizada, que ela está sendo abusada, estuprada pelo comandante. E aí, para onde que ela vai? O que passa na cabeça dela durante o ato do estupro para ela não ficar pensando naquela situação que está acontecendo, né? Penso a respeito de lavanderias de autoatendimento. O que eu vestia para ir a elas, shorts, jeans, calças de malha de corrida. O que eu punha nas máquinas, minhas próprias roupas, meu próprio sabão, meu próprio dinheiro que eu mesma ganhava. Penso a respeito de ter tanto controle. Agora andamos pela mesma rua, aos pares de vermelho, e homem nenhum grita obscenidades para nós, fala conosco, toca em nós. Ninguém assobia. Existe mais de um tipo de liberdade, dizia tia Lídia. Liberdade para, a faculdade de fazer ou não fazer qualquer coisa, e liberdade de, que significa estar livre de alguma coisa. Nos tempos de anarquia, era liberdade para ir, para vir, para comprar, para trabalhar. Agora a vocês está sendo concedida a liberdade de, não a subestime. A liberdade de não ser observada, de não ser tocada, de não ser falada, de não ser vista. É surreal. Eu fiz um cortezinho só, né? Um trecho praticamente inteiro. Né? Então vejam como que é uma narradora, né, protagonista em primeira pessoa, muito sofisticada. Porque ela é a sensação e a observação dela sobre esses acontecimentos todos. Né? E como que ela vai absorvendo o que as figuras opressivas vão, né, dizendo. Me digam. Comentários, impressões, spoilers. Tem um livro que vem depois, né, que são os Testamentos. Eu sou fã dela, né, enfim. E aí nos Testamentos, uma das personagens principais é a tia Lídia. Então aí finalmente a gente tem o que se passa na cabeça dela, a gente tem acesso ao que, né, ela viveu e tudo mais. Enfim, é brilhante. Parece que ela é muito cuidadosa com todo mundo ao redor, mesmo sendo muito bruta. Tem um pensamento muito tonto por todas as séries. Sim, sim. É muito curioso, né, esse papel social que ela é a cuidadora opressiva, né? Que ela afaga, mas ela bate, né? Exato. Por isso que o fato dela ser uma tia e dela usar essa roupa franciscana, você fala, meu Deus, mas era para ser o bem, era para, né, cuidar, e é justamente, né, o oposto. Você chegou a ver os Testamentos? Eu tenho, mas ainda não. Menina, se prepara. É maravilhoso, é maravilhoso. E aí,
uma metáfora, né, de tudo isso ajuda a gente a pensar, né, porque a questão da mulher é que ela está muito posta. A gente tem mulheres oprimindo mulheres, né, mulheres disputando espaços com mulheres, e o que está, né, a coluna vertebral de Gilead é a violência, né, principalmente a violência pautada pelo gênero. Então fica muito visível, e aqui, né, um cartaz da Anistia Internacional, então isso é um problema que a gente ainda tem que lidar, né, em sociedade, mas a violência de gênero visível, assassinato, agressão física, violação, abuso sexual, gritar, insultar. Depois formas que elas vão ficando menos explícitas, e aí vai ficando invisível. Desvalorizar, ignorar, humilhar, depreciar, culpabilizar, chantagem emocional. E aí o fundo do iceberg. Humor sexista, publicidade sexista, controlar, invisibilizar. Linguagem sexista, anulação, micromachismo. E aí as formas mais sutis da violência de gênero. Às vezes, no conto da Aya, aparece muito isso, principalmente de um gênero para o outro, dos homens oprimindo as mulheres. Agora, às vezes, a opressão de mulheres para mulheres, da tia Lídia com as mulheres, com as aias, está aqui, no fundo do fundo, na humilhação, em invisibilizar, em querer controlar a linguagem, em anular. Então, a partir da forma em que o convívio social está posto, a gente percebe os níveis distintos de violência. E é isso aqui, né, como uma discussão do patriarcado e da violência de gênero como um pilar que, além do fascismo e do totalitarismo, mantém o capitalismo em pé. Lembra que a gente viu lá na primeira aula a hegemonia, homem, branco, etc. e tal? Aqui é a teocracia, né, o sistema religioso como o que vai pautar as regras sociais, e a primazia do patriarca. Então, o patriarca, né, como chefe de Estado, chefe de família, né, de pé aí nesse iceberg. É muito mais fácil falar disso na perspectiva que a gente está agora, né? Ainda bem. Não vai ser fácil, mas assim, eu estava me preparando para dar a pior aula possível e imaginável, né? Enfim. Mas esse é um problema que ainda não foi superado, né? Que a gente ainda passa por isso, né? Ainda falam que é mimimi. E aí, é mimimi, imagina. Né? É só uma piada, ele é só um menino, né? E aí eu queria trazer a Angela Davis, né, que foi uma pantera negra, uma filósofa, professora, né, tá viva até hoje, que ela vai dizer o seguinte: ela faz um discurso aos formandos, né, da Universidade do Sul da Califórnia em 85, do ano do livro, colhendo fruto e espalhando sementes, que ela percebe, ela vai se direcionar para os poucos alunos negros que estão se formando ali, né, na faculdade. Uma quantidade incontável de nossas mulheres, por falta de formação e experiência profissional, é incapaz de encontrar ocupações que cubram ao menos as despesas decorrentes da atividade profissional. Entretanto, a educação sozinha não é a cura desses sintomas dos quais sofremos como resultado da epidemia racista que afeta nosso governo e nossa sociedade. Vocês não devem se preocupar apenas com a população negra dos Estados Unidos, mas também com a população de origem mexicana, latina, asiática, indígena e das ilhas do Pacífico. Vocês devem se preocupar com a classe trabalhadora como um todo e compreender os laços que ligam todos nós, homens e mulheres, à luta pela igualdade das mulheres. Né? Isso no discurso das jovens e dos jovens que estavam se formando. Então, acho que a partir do que a gente vê nessas obras, a gente toma consciência de como que são as estruturas e, ao pensar, e se acontece o pior do pior, o que a gente precisa fazer para transformar? O que a gente precisa fazer para que esse paradigma fique na ficção? E a distopia ela nunca vai acontecer, ela é sempre a ficção. É que a distopia dos anos 80 era uma, se a gente vai escrever uma distopia hoje, aí a projeção ela vai ser, né, de outra ordem. Semana que vem é a nossa última aula. Ai. Para quem quiser se programar, são 3 obras de audiovisual. A adaptação que o Meirelles fez do Ensaio sobre a Cegueira, que é o livro do Saramago.
2 episódios do Black Mirror, que é o episódio White Bear e Nosedive. E alguns trechos do filme, que é a adaptação, né, do Laranja Mecânica. Então aí, para quem quiser maratonar distopias, essas são as nossas obras da semana que vem. Certo, pessoas? Me digam dúvidas, comentários, questões. Me contem. Sobre essa aqui, é uma distopia política? A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Me traz o que você acha. Se é distopia política, ambiental ou tecnológica. Você não viu o filme? Não li. O filme foi gravado em São Paulo. É assustador. É assustador. Ele foi gravado no Minhocão. Nossa, é bem legal. Porque o diretor é brasileiro, né? O Fernando Meirelles. Vale muito a pena. Não sei onde tá, que streaming que tá, enfim. Mas tá por aí. Certo, pessoas? É isso. Não vai ser fácil, mas está menos pior. Vamos que vamos. Bom descanso. Até semana que vem. Obrigada pela presença.